A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá bom, meus irmãos? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. É uma honra estar com vocês aqui para falar um pouco mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, no último vídeo que nós falamos sobre o livro de Ezequiel e o Templo do Milênio, nós vimos como dentro da palavra o Senhor fez várias promessas sobre esse templo, que ele viria a existir dentro do milênio e tem promessas, como nós vimos em Zacarias, Isaías, entre outros profetas. A partir de hoje nós vamos ver então agora essa questão da visão dentro do próprio livro de Ezequiel. Ezequiel ele viu a promessa de Deus a respeito desse milênio e Deus deu para ele a visão do templo, como que seria por dentro tudo. Ele viu toda a parte do funcionamento do templo. E isso foi maravilhoso, porque você vai ver que Ezequiel, no início da sua caminhada ali, no início dele profetizar, ele começou a visão vendo o trono de Deus, e tem toda aquela visão ali do capítulo 1 ao 10, que aborda a questão dos querubins, né, do trono de Deus, e ele vê a glória de Deus saindo de dentro do templo, indo para cima do templo, e depois no capítulo 10 e 11 ele vê a glória de Deus saindo, né, e indo embora do templo mesmo e para dentro dessa era nunca mais voltar. Só que Deus também deu o privilégio para ele ver a vinda da glória do Senhor novamente para um templo que vai ser dentro do milênio. E de lá a glória de Deus não sai mais, né, segundo o próprio livro de Ezequiel. Então nós vamos dar uma lida nesses textos e vamos comentar para você entender como que vai funcionar. E é maravilhoso esses textos, né? Eu sugiro você ler Ezequiel todo primeiro, né? Porque é um livro maravilhoso, e especificamente ali para falar do templo do 40 ao 48, que vai estar explicando essa funcionalidade do templo, como que ele funciona, tudo isso direitinho. Então vamos lá. Ó, eu queria que você visse comigo aqui, ó, o primeiro capítulo 37, que é uma promessa de Deus com relação ao templo. Olha só, capítulo 37 do livro de Ezequiel, o versículo 24 ao 28. Olha só o que fala nesse texto. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Meus irmãos, esse texto ele é extremamente profético. Eu vejo até que ele vai até depois do milênio, né? Você vai observar aqui que Deus está prometendo que Davi, no caso aqui, quando você vai ler, nós vamos olhar aqui para baixo, provavelmente é um descendente de Davi, vai estar lá em Jerusalém, literal, na época do milênio, em carne e osso, sendo príncipe dentro desse templo. Porque você vai ver que quando você entende a palavra, fica mais fácil você compreender as coisas, né? Tem as nações que restam, são as pessoas que vão passar desse mundo após a grande tribulação em volta de Jesus para o milênio. A igreja que vai ser digna de ser rei, sacerdote, e há pré-requisitos para isso, nós já falamos sobre isso no canal, a pessoa tem que exercer o seu ofício sacerdotal desde agora, viver em santidade. Como Jesus disse, tomar o reino à força, certo? Então tem os reis e sacerdotes, que é aqueles que vão ser arrebatados quando o Senhor Jesus vier ao final da grande tribulação. Deus vai dar a cada um de nós que formos reis e sacerdotes, vai dar a nossa recompensa, nosso galardão, as posições que nós teremos no reino dele. É um reino de hierarquia, então Deus vai definir tudo isso quando ele sentar para julgar a igreja, como ele mesmo disse que vai julgar. Vai julgar como? Todos já são salvos se a igreja foi arrebatada, né? Certo? Todos serão reis e sacerdotes. Todavia, cada um vai ter uma posição conforme procedeu aqui na terra, né? Mais tempo nós desprendemos por seu, mais riqueza nós temos com ele, e nós receberemos isso de volta. Então, depois de tudo estabelecido, Deus dividir as responsabilidades, quem vai cuidar de quem, de qual nação, no reino, fazer toda
a sua organização, ele vai instaurar, vai ter um templo que não vai ser feito por mãos humanas. O próprio Senhor Jesus vai estabelecer o templo no cimo do monte. E dentro desse templo, Deus vai trazer e vai cumprir as promessas que ele fez diretamente para Israel. Então, vai ser uma nova aliança, igual ele diz, é uma aliança de paz. Irmão, você tem que entender uma coisa. Eu, estudando a palavra de Deus, tive o entendimento que existem 7 alianças que Deus fez dentro desse tempo determinado de 7.000 anos. A primeira foi com Adão, a segunda foi com Noé, a terceira foi com Abraão, que já engloba Abraão, Isaac e Jacó, que Deus foi confirmando essa aliança com os 3. Aí então já foi a quarta. Então Adão, Abraão, 4, aí Moisés e o povo judeu, quando tirou eles do Egito. Então foi a quarta aliança ali, certo? Cristo vem para instalar a nova aliança e ele faz essa quinta aliança, que é a aliança que nós estamos vivendo agora. Uma aliança onde não precisa mais dos animais morrerem lá como sacrifício, como o próprio Hebreus explica, né? Provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, explica dessa transição das alianças e por que nós não temos morte de animais e algumas outras coisas dentro dessa aliança. Quando chegar no milênio, é uma sexta aliança agora. E a partir dessa sexta aliança, que Cristo vem, que é dentro do milênio, ele vai juntar elementos da primeira aliança e da segunda aliança, que é onde a maioria das pessoas confundem, porque aí elas vão ler Hebreus e falam que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas, e de fato ele foi. Sem o sacrifício de Cristo é o centro de todo o plano de Deus, porque sem ele nada poderia ser feito, né? Nós estaremos totalmente perdidos. Então, Cristo fez o sacrifício que era impossível, que era necessário para que o plano de Deus desse certo? Então, Cristo fez esse sacrifício e é Ele que perdoa pecados. É através de Cristo que nós acessamos a Deus. Aqueles sacrifícios da primeira aliança, a gente chama de primeira, né? A aliança com Moisés e o povo judeu, o sacrifício que aqueles animais, onde eles morriam, aquilo não perdoava o pecado de ninguém. Porque aqueles sacrifícios também apontavam para Cristo, eles apontavam para Cristo, e quando Cristo morreu, ele morreu pelo pecado da era dele, dos de antes e dos de depois, que somos nós. Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade, antes dele e depois dele. Você entende? Então, aqueles sacrifícios de animais que eram feitos, eles eram feitos apontando para o sacrifício de Cristo. Quando Cristo veio, realizou o sacrifício perfeito. E Hebreus está explicando isso. Então, quando você chega no milênio, há uma nova aliança, igual falou aqui agora em Ezequiel capítulo 37, ele vai fazer uma aliança de paz. E essa é a sexta aliança. E ali vai ter a junção das duas alianças que eu vou explicar para vocês ao longo desse estudo, desse e dos próximos vídeos. E tem a sétima aliança, que é a aliança quando a Nova Jerusalém desce e o próprio Deus desce dos céus e há uma fusão entre céu e terra, e aí nós entraremos na eternidade. Nós chamamos de eternidade futura, né? Que na nossa perspectiva é uma eternidade passada e uma eternidade futura. Isso na nossa perspectiva. Para Deus é uma eternidade só. Ele só fez uma linha do tempo, que é o nosso tempo, em cima da eternidade. Imagina assim, né? Então, de 7.000 anos. Mas você vai ter, então, aqueles tempos que o apóstolo Paulo falou que ele viu e não podia contar porque era maravilhoso. Então, nós vamos viver a eternidade com Deus e Jesus Cristo e todo o reino dele. Quando todos os inimigos forem postos debaixo dos pés de Cristo, como prometeu em Salmos, Salmo 110, se eu não me engano, você vai ver que aí, nesse momento, lá em Apocalipse 22, o próprio Cristo agora vai submeter todas as coisas ao Pai. Que agora não vai ter mais pecado, nem morte, e aí sim, agora o próprio Deus, porque nós hoje acessamos a Deus por causa de Cristo, porque Deus não compactua com o pecado, e o pecado ainda está em nosso corpo. Então, por causa de Cristo, nós podemos acessar a Deus. Só que quando chegar lá no fim, quando tudo estiver restaurado, o próprio Deus vai morar com o seu povo, vai tabernacular. Usa até essa palavra. Então, ali é a sétima aliança e é uma aliança eterna, onde coisas maravilhosas vão acontecer. Você entende então isso? Então, quando chegar no milênio e tiver esse reino, tenha em mente que é uma nova aliança, não é uma aliança igual agora. Porque senão você não vai ter compreensão da palavra de Deus, certo? E você vai ver que esse templo também que vai estar no milênio, ele vai ser retirado para quê? Para que a Nova Jerusalém venha e ela será o templo daquele templo. Você pode juntar isso com o livro de Enoque, por exemplo, certo? Aí você pode falar, não, mas o livro de Enoque é apócrifo.
Leia ele e depois você me diz. O próprio Judas cita Enoque, Pedro também cita o livro de Enoque, é um livro maravilhoso. O Enoque é o etíope. Tem umas versões, segundo o livro de Enoque, que são estranhas, mas eu citei para vocês porque vocês vão ver que lá no livro de Enoque fala de um templo que vai ser guardado, vai ser tirado e guardado, e é o templo do milênio. Você consegue entender naquela visão potente. Então, veja que tudo está completo. O Senhor, ele fez um plano perfeito. Então agora nós precisamos entender como que vai funcionar esse templo, né? Ezequiel viu essas coisas. Você vai ver, olha só, como eu disse para vocês, ele viu a glória, embora o que entristeceu Ezequiel, porque a glória do Senhor saiu do templo. E você vai ver que realmente ela não volta mais. Quando eles voltam da Babilônia, e você pode ver esse contexto em Esdras, em Neemias, Ageu e Zacarias. São os 4 livros dessa época, quando eles voltam do exílio e eles restauram o templo, né? Reconstroem o templo e os muros da cidade. Você não vê ali, quando eles vão dedicar o templo para o Senhor, não vê mais a glória de Deus. Você não vê nenhuma descrição falando que a glória de Deus retornou ao templo. Não tem, pode ler lá. E você vai ver, inclusive, que o povo continua em pecado. E vocês não aprenderam nada com aquele exílio na Babilônia. Eles voltam, continuam pecando e pecando muito. Não pegam a lei de Deus agora e começam a fazer de qualquer forma e violando a lei de Deus o tempo todo. Tanto que você vai ter o livro de Malaquias, que ele é escrito cerca de depois de 100 anos, mais ou menos, da volta do exílio. É o último livro que Deus falou com o povo, antes de vir João Batista, que aí inicia o Novo Testamento. Então você vai ver que Malaquias, ele fala todos os pecados dos sacerdócios, dos levitas que estavam praticando, como eles estavam fazendo a lei de Deus de qualquer maneira, e ali está os julgamentos de Deus. Lê depois o livro de Malaquias que você vai ver. Então, a glória de Deus de fato não voltou, mas Ezequiel teve a experiência de ver que no futuro, no milênio, essa glória vai entrar nesse templo, e desse templo nunca mais ela sai, porque quando ele for guardado, a glória de Deus não vai sair, ela vai ser só transferida. Ela vai estar no mesmo lugar que é Jerusalém, só que com a Nova Jerusalém, que é o templo que está lá no céu, ela já existe, a Nova Jerusalém. Tem descrição dela, inclusive, em Apocalipse. Nós comparamos a Nova Jerusalém com a igreja, de fato, é uma comparação porque Deus deixou assim, mas ela existe de verdade, igual os 24 anciões, eu creio que existe, os serafins estão lá, os querubins, os anjos, tudo está lá. Inclusive tem uma arca da aliança lá no céu. Lá em Apocalipse fala que ela é vista na hora do arrebatamento, quando o Cordeiro sai do Santo dos Santos, que é o céu. Então são coisas que você precisa compreender para compreender a profundidade disso. Esse templo do milênio, o funcionamento do milênio, são coisas profundas que Deus deixou aqui. A gente precisa ter afinco para estudar, começando lá pelas 2 casas de Israel, pela lei de Deus, como que eles comemoravam as festas, tudo aquilo ali tem informações escondidas ali, só para aqueles que querem estudar a mesma palavra e não ficar só no raso. Por isso, meus irmãos, que o avivamento que vai ter no final dos tempos, e nós estamos muito próximo dele, inclusive, vai estar relacionado com esse conhecimento do Senhor, de que Deus vai acordar suas testemunhas que estão dormindo, né, a maioria, pouquíssimas pessoas estão acordadas agora para a palavra verdadeira, e elas estão ligadas àquela pessoa que grita à meia-noite lá na parábola das 10 virgens. As 10 dormiram, aqui, ali está representando toda a igreja, tanto as que tinham azeite quanto as que não tinham, dormiram. Atente para isso. Quando grita à meia-noite aí vem um noivo, isso quer dizer que tinha algumas pessoas acordadas, há um grito, então tem alguém acordado. E quando as virgens acordam, somente metade ali na parábola tinha o azeite nas suas botijas, a outra não tinha, e essas que não tinham se perderam do encontro com o noivo, né? As portas se fecharam. Então medite nisso. O Senhor vai trazer esse avivamento, as pessoas vão acordar, os servos verdadeiros de Deus que querem falar a palavra verdadeira, que não estão com comichão nos ouvidos, procurando pastores e mestres que vão falar o que elas querem ouvir. E aí Deus vai trazer, a palavra verdadeira vai chegar aos confins da terra. Né? Você parou para pensar que a palavra de Deus falou assim, que quando a palavra verdadeira chegasse aos confins da terra, né, ao conhecimento de todos, Jesus voltaria. Olha como é tecnológico o mundo hoje. E mesmo em lugares remotos, que tem lugares do mundo ainda, por mais que pareça incrível isso, impossível, tem muitos lugares do mundo que não tem internet, não tem essas coisas, mas você vai ver que as pessoas de vários lugares viajam para esses lugares, há contato,
o meio de transporte, avião, barcos, navios, dentre outras coisas, facilitaram o acesso a vários lugares. E as pessoas vão a esses lugares remotos. Então, essas pessoas provavelmente já teriam ouvido a palavra verdadeira, já teriam ouvido pelo menos uma vez na vida. Então, Jesus deveria ter vindo. Mas por que isso não aconteceu? Porque a palavra verdadeira não foi pregada ainda. Ainda há muita heresia misturada, ainda muito ensino errado misturado. É só você parar para pensar numa coisa, só vou citar para você instigar vocês a pensar. Por que que existe várias linhas teológicas, né? Um é não sei o quê, outro é não sei o quê, não vou ficar citando para não gerar, né? Mas tem várias linhas teológicas, só que existe só uma palavra de Deus. Então tem alguma coisa errada, certo? Então medita nisso. A palavra de Deus é única e ela está aqui para a gente aprender. Então veja, então ele viu o retorno da glória. E isso aqui, ó, vai estar, ó, vamos ler aqui, ó. Vamos lá, vou ler aqui Ezequiel, capítulo 40. Eu vou ler só um pedacinho, porque você vai ver que do 40 até o 44, ele vai ver a glória de Deus entrando no templo e, ao mesmo tempo, ele vai ter um tour antes disso, que eu já fiz a gravação no canal, você pode ir lá, que eu fiz a leitura com a imagem 3D que eu peguei de um site, que está lá as referências, tudo certinho, mas você vai ver ali que aqui é como se Ezequiel tivesse um tour. Deus deu para ele a visão interna de como eram as salas, o tamanho do templo, como era o ofício sacerdotal, tudo isso. Mas vamos ver, Ezequiel 40, versículo 3 e 4, fala assim, ó, ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, preste atenção que isso fala várias vezes no livro de Ezequiel, e era para ele atentar, e não só ele, mas nós hoje, ó. Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Viu só? Então, ou seja, o que ele está falando? Ouve com os próprios ouvidos e vê com os próprios olhos. A palavra vai falar que tem gente que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ver e ouvir e depois falar com as pessoas. Às vezes a gente não cumpre o ID, não fala da palavra de Deus e Deus vai cobrar isso depois. E está falando isso para Ezequiel. Por quê? Porque Deus queria que o povo de Israel se envergonhasse das atitudes que eles tinham, tanto nessa época da Babilônia, quando estavam sendo exilados, quanto depois, com o pecado deles, como eles não conseguiram cumprir a lei de Deus. E Deus está mostrando que dentro do milênio vai ter esse cumprimento, as coisas vão funcionar corretamente e eles iam se envergonhar disso, certo? Eu vou ler mais um aqui, ó, é o 44, 4, 5. Olha só o que ele fala aqui, ó. Depois o homem me levou pela porta do norte, que esse versículo aqui, sabe, já está lá no 44. Então, até aqui já fez todo o tour e agora ele vai ver a glória de Deus entrando, ó. Depois o homem me levou pela porta do norte diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. Disse-me o Senhor, desculpa o barulho aqui, mas com um barulhinho na rua. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela, nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Então você vai ver aqui que ele viu a glória voltando, e aí depois de ele ter o tour e acontecer da glória do Senhor entrar, a porta se fecha, porque ela não vai sair de lá enquanto não finalizar o milênio, você vai ver que Deus vai falar, agora eu vou explicar para você, agora aqui, quem pode acessar o templo e quem não pode. Então você vai ver que Ezequiel, ele viu o procedimento de adoração do templo. E aqui vem a junção das duas alianças, certo? Porque ele vai ver como que vai funcionar o sacerdócio, como que vai funcionar aquilo. E aqui você vai ver um cumprimento duplo, porque aqui agora vai focar no sacerdócio terreno, né, que vai ter aqui na época, formado por judeus descendentes de Zadok. E eu vou fazer um estudo só sobre essa descendência de Zadok para vocês entenderem. Porque foi a única descendência de sacerdotes que não levou o povo a adorar outros deuses. Então, por isso que Deus chamou esse sacerdócio para o milênio. Só que também vai ter o sacerdócio real, segundo
a ordem de Melquisedeque, porque esse sacerdócio que vai estar aqui na terra com a nação que resta, e nesse caso os sacerdotes serão judeus, eles serão da linhagem da ordem de Arão, certo? E nós seremos da linhagem de Melquisedeque, assim como Cristo, porque Cristo era o próprio Melquisedeque, estava na tipologia ali quando ele fez aquela aliança com Abraão. E nós teremos nosso corpo transformado e seremos assim como ele é, com o corpo transformado, e seremos o corpo de Cristo. Então também somos a mesma linhagem. Nós reinaremos com Cristo, assim como promete, faz a promessa em Apocalipse, né? Regeremos as nações com vara de ferro junto com Cristo, assim como tem promessa em Apocalipse. Deu para entender? Então vamos dar uma olhada agora nessa questão da organização do templo. Ó, vou ler o 44, versículo 5, depois eu vou pular para o 45, versículo 25. Olha só o que fala aqui sobre essa questão que Deus mostrou para o profeta. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta, agora pulei 45, tá? Pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Os levitas, exceto pela família de Zadok, não serão mais capazes de atuar como sacerdote, pois incentivaram o povo a adorar deuses estranhos. Então você vai ver que vai ter ofício sacerdotal, vai ter a comemoração de algumas festas, não de todas, porque você vai ver que esse templo, você viu lá quando eu fiz a narração, se você já ouviu o vídeo, se não, volta lá e vê, quando eu fiz a narração em 3D, você vai ver que não tem Arca da Aliança nesse templo. É a principal diferença do templo, dentre outras. Porque Cristo está lá, então não precisa mais da Arca da Aliança que representava a glória de Deus, porque o próprio Filho, o Senhor Todo-Poderoso, está dentro do templo, certo? Junto com os sacerdotes reais. E você vai ver que não tem também a linhagem aleatória de sacerdotes, não pode ser de qualquer linhagem. A linhagem de Zadok, a qual não levou o povo a pecar contra o Senhor, é quem vai fazer o sacerdócio nesse período. Correto? Nós vamos fazer um vídeo especial para isso. Então, ali vai ter comemoração da festa da Páscoa, que representa e aponta para Cristo, assim como todos os sacrifícios que vão ter ali, e também do tabernáculo. Então, Páscoa e Asmo, que é a mesma festa, são duas festas mais conectadas uma à outra, que ela tem duração de 7 dias. Né? Você precisa estudar as festas de Deus para entender, por isso que eu falei que é importante. E depois a festa do tabernáculo, ela vai ser comemorada. Então, de ano em ano, essas festas vão ser feitas e um príncipe, porque também não tem sumo sacerdote para a linhagem de Zadok. Vão ser só os sacerdotes, né, e os levitas ali com seus papéis que tem que fazer segundo a regra dessa nova aliança. E só que o próprio Senhor Jesus está lá, ele é o sumo sacerdote. Ele é o grande sacerdote, acima dele só tem Deus, então não precisa de um sumo sacerdote ali. Só que tem um príncipe, e ele é da linhagem de Davi. Por que ele é da linhagem de Davi? Eu não vou falar que ele é o próprio Davi, porque quando você lê o texto, você vai ver que esse príncipe oferece um sacrifício para o pecado dele, certo? E para o pecado do povo, né? E então ele ainda peca, certo? Porque o pecado ainda vai estar no milênio, em porção extremamente pequena. Isso tem Isaías 60 ao 66, você pode ler que você vai ver que tem lá. Zacarias também tem 14, capítulo 12 também tem, e alguns outros textos. E aqui você também vê isso, no livro de Ezequiel. Então, ou seja, porque Satanás está preso durante 1000 anos, correto? Só que as pessoas ainda vão pecar. E lá Isaías fala que somente aos 100 anos será punido pelo pecado. As regras serão diferentes. Você vê uma mudança de aliança muito grande, porque na primeira aliança era julgado através de 3 testemunhas, e ali o sumo sacerdote já julgava imediato quando era pego no flagra. Agora você vai ver que nós pecamos e pedimos perdão a Deus e não temos a retribuição do pecado imediata. Se Deus perdoar, nós vamos ter a retribuição terrena, né? Que é a consequência daquilo que a gente fez. Mas não tem um castigo de Deus direto, porque se nós nos arrependermos, ele lança no mar do esquecimento e nós somos salvos.
Mas até as pessoas ímpias que cometem pecado agora e não se arrependem, elas não estão recebendo a condenação de Deus agora, porque ela vai receber no final. Essa aliança é assim. Deus está anotando tudo no livro, como sempre foi, tudo é anotado no livro, né? Para depois no livro das obras. E eles vão ser condenados no final, na segunda ressurreição do trono branco. Lá no milênio, também vai ser feito na hora. O julgamento é na hora. Só que você vai ser considerado maior de idade, você não, quem estiver lá, né? Tiver passado de uma era para outra, de uma aliança para outra, somente aos 100 anos. Está lá em Isaías capítulo, entre os 60 e 66, não lembro qual deles exato, mas está lá. Então, você vai ver que a aliança é diferente, e por isso que tem essa, e você percebe que é uma junção, porque tudo é para glorificar a Cristo. Cristo vai estar no milênio, a igreja, como rei e sacerdote, vai estar no milênio, as nações que restam, e todas as nações vai reconhecer o seu Jesus como o Senhor, o Rei dos Reis. E ele vai santificar o nome dele, e ali ele vai finalizar, colocar todos os inimigos debaixo do pé. Porque mesmo que ele mande, no final da grande tribulação, você vai ver que quando ele vencer na batalha de Armagedon, o anticristo, o Satanás, ele vai lançar todos eles junto com os marcados da besta no lago de fogo. São eles, inclusive, que inauguram o lago de fogo. Você vai ver que ainda tem a morte para vencer. E o Hades, que ainda está lá com as pessoas que não foram reis sacerdotes e precisam ser julgados no trono branco. No final de tudo, Cristo vai lançar todo mundo, os que forem condenados, o Sheol, que é o lago, que é o mundo dos mortos, mais a morte, tudo vai ser vencido e lançado no lago de fogo. E aí sim tudo vai estar restaurado. Então você vai ver que ainda no milênio há um processo de restauração de todas as coisas, inclusive da terra, que vai ser totalmente restaurada nesse período. Então a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. E nós, como reis sacerdotes, junto com os sacerdotes que vão estar terrenos aqui da linhagem de Zadok, vão encher a terra desse conhecimento. As nações vão reconhecer o Senhor e vão submeter a ela, certo? Não haverá mais guerra, porque eles vão transformar suas armas de guerra em arado. Diz lá em Isaías, se eu não me engano, eu não lembro se Miqueias, eu acho que Miqueias também fala, não estou lembrando agora, mas e você vê em outros profetas essa promessa, que dá a transformação dessas armas de guerra em instrumentos para arar a terra, e vai ser coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós também nesse período. Amém? Então, eu sugiro você ler, eu não vou ler tudo aqui, porque você vai ver que vai de Ezequiel, capítulo 44 até o 46, vai estar falando o ofício desse príncipe, que é o quê? Ele vai estar ali como se fosse um chefe, ele está abaixo de Cristo e da igreja ali, e ele é da linhagem de Davi, porque você vai ver as promessas para Davi. E eu creio, inclusive, irmãos, isso é um pensamento meu aqui, mexendo na palavra de Deus, que o próprio Davi, glorificado, que ele vai ser um rei sacerdote, ele vai ser responsável pelaquela área de Jerusalém. É onde Deus vai colocar ele responsável, porque ele foi o rei segundo o coração de Deus, e Deus prometeu para ele. Né? O próprio Senhor Jesus é da linhagem de Davi, e o príncipe em carne, que vai estar ali como nação que resta, sendo príncipe dentro do templo, ele também será da linhagem de Davi. Como que nós sabemos isso? Vamos dar uma olhada aqui. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24, fala assim, e suscitarei sobre elas um só pastor, que é Cristo, e eles a apacentará. Cristo vai apacentar no milênio, e tá certinho. O meu servo Davi é quem as apacentará. Por isso que eu acho que Davi também vai ser o rei sacerdote responsável por Jerusalém, né? Mas o descendente dele também estará lá, porque e ele lhe servirá de pastor, e eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe, viu só? 2 vezes falou de Davi. Então você vê que aparenta ser uma como rei sacerdote e o descendente como príncipe no meio delas, e eu, Senhor, o disse. Ezequiel 37, versículo 24, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e os guardarão. Viu? Que é o que não acontecia na primeira aliança, e hoje também pouquíssimas pessoas fazem isso. Não andam no juízo do Senhor e não guardam ele, mas lá vai acontecer isso. E os meus estatutos, e os observarão, ou seja, a lei de Deus vai ser cumprida no milênio. Jeremias 30, versículo 9, outra promessa, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Viu só? Então, ou seja, esse príncipe, tudo indica que será um descendente de Davi. O último texto, Oséias 3, versículo 5, olha só o que fala. Depois tornarão os filhos de Israel, tornarão para onde? Para a sua cidade. Eles, tanto nós como remanescentes de Israel, como rei sacerdote, como
a nação como um todo ali, porque de Jerusalém partirá a lei, ali será o centro de comando de Cristo, e ali também estarão os sacerdotes terrenos que passarão da grande tribulação para o milênio e agora reconhecem Cristo como Messias. E buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, viu só? E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então veja que tudo indica que Davi e seu descendente ali, no caso, como nação que resta, que vai estar e vai ser esse príncipe que vai ter essa função de destaque dentro daquele templo. Ele vai ser responsável pelo sacrifício, de olhar os sacerdotes, você percebe isso na descrição do texto ali, tudo direitinho, tá bom? Eu vou deixar para o próximo vídeo, que ficou grande agora, nós vamos falar sobre que ele viu as ofertas que vão ser apresentadas ali, Deus mostrou detalhes para ele, certo? De como que ia funcionar tudo direitinho, e nós vamos entender isso no próximo vídeo, tá bom? Eu peço a vocês que assistam toda a série, que vai te revelar coisas muito grandes da parte do Senhor, e você medite no seu coração, não rejeite esse ensino de primeira. Veja primeiro, ore ao Senhor, leia os textos, tenha afinco para estudar, que Deus vai confirmar essas coisas no seu coração. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas com esses estudos. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês.